Você já teve um mau dia? Acredito que sim, todos nós já tivemos um mau dia. Às vezes a gente acorda e não tá muito legal. Quem sabe você está escutando esse vídeo e você está meio chateado, meio triste. Às vezes a gente nem sabe o porquê que a gente tá chateado. Às vezes pode acontecer da gente comer demais de noite, aí passa mal de noite, né? De madrugada, fica com a barriga pesada, com um mal-estar, aí já tem um pesadelo, já pronto. O outro dia a gente tá se arrastando e a gente não consegue nem identificar direito o que tá causando. Às vezes um sonho bobo, um pesadelo ali bobo, mas que causa um mal-estar que a gente nem lembra mais, mas já fica um peso, né? O dia. Isso é bem comum. Infelizmente, com essa onda aí de coaches que são super eficientes, estão sempre lá com o astral lá em cima, que estão super em dia com a sua vida, às vezes a gente se sente até, meu Deus, será que eu sou desse mundo, que eu não estou num bom dia? Mas fica tranquilo, eu acredito que todo mundo tem o dia mal, todo mundo tem aquele dia que, ou seja porque não dormiu bem, ou seja porque está passando realmente por uma situação na vida, ou seja até uma mulher que está naqueles períodos ali de oscilação hormonal, na TPM, coisas às vezes que a gente nem identifica e a gente acaba tendo um mau dia. O problema é que quando a gente confunde esse mau dia com toda a nossa vida, ou às vezes a gente até se culpa pensando, eu não sou bom o bastante, eu não consegui orar, eu não presto para nada, eu não consigo nem ter vontade de ler a Bíblia, assim, já colocando para a questão espiritual da relação com Deus, né? Muitas vezes, esses dias maus que a gente se encontra, que a gente não tá muito bem, assim, emocionalmente, a gente acaba transferindo isso também para nossa fé e se culpando e acaba piorando a situação, porque a gente se engana achando que a nossa vida, que a gente é visto por Deus pela nossa performance. A gente se engana bastante com isso, né? E confunde muito as coisas. Mas nesse vídeo eu quero te dar uma boa notícia. Tenha empatia com você mesmo, e essa palavra é para mim também, para a gente ter uma empatia no dia mal. A gente ter uma empatia quando a gente não consegue dar aquele gás que a gente gostaria, ou a gente não consegue daqui a pouco ir para academia. A gente planejou estudar, quem sabe você está estudando para um concurso, planejou estudar, não conseguiu vencer aquelas horas estipuladas de estudo diário, e aí você já fica se cobrando e se martirizando por isso, né? Então, às vezes é o dia mal, às vezes a gente não tá com aquele ânimo, com aquele entusiasmo, com aquela disposição, e são N fatores. Mesmo que não existam os fatores, que sim, eu acredito que existam sempre os fatores, né, que influenciam para a gente não estar tão bem assim. A gente deve se perdoar e a gente deve ter uma empatia com a gente mesmo nesses dias. Dar, né, uma pausa aí nas autocobranças, tentar dividir as coisas, esses pensamentos em relação à performance. É muito bom a gente escutar palestrantes falando sobre a gente dar o máximo da gente, se empenhar, desafiar os nossos limites. Mas às vezes essas figuras, como elas querem trabalhar muito a autoridade delas, elas se colocam assim num pedestal. E que a gente olha para a vida dessas pessoas e a gente pensa assim, meu Deus, essas pessoas, será que não tem um dia mal? Será que só acontece comigo? O que tem de errado comigo? E olha só que legal um trecho na palavra do Senhor. Está no livro de Filipenses. É um trecho bem conhecido, capítulo 3. O subtítulo fala assim, e tem muito a ver com o que a gente está falando, é prosseguindo para o alvo. Aqui fala em relação à nossa vida de fé, né? Prosseguindo ao alvo que é Jesus. Mas a gente pode também pensar na nossa vida, prosseguir para o alvo. Mesmo que a gente esteja num dia mal, a gente não deve se abater
e pensar que a nossa vida é só isso, né? Só fracasso de repente. Ah, você acordou, você não estava num bom ânimo, não conseguiu dar tudo de si nesse dia, e pensar assim, e agora eu vou chutar o pau da barraca, já que eu não consigo fazer uma dieta direito, cuidar da minha alimentação, agora pronto, vou comer tudo que é porcaria. Ah, já que eu não consigo ir direito na academia, vou desistir. A gente deve prosseguir para o alvo, mesmo quando algum dia a gente falhe, né? Que vai acontecer a gente falhar. Olha no versículo 12, que legal que fala assim, ó. Não que eu já tenha obtido tudo isso ou tenha sido aperfeiçoado, mas prossigo para alcançá-lo. Então a gente deve sempre prosseguir, não desistir de prosseguir. Aqui a palavra do Senhor nos dá uma motivação em relação a gente esquecer das coisas que ficaram para trás também, a gente avançar para o alvo, né? E fala em relação à nossa vida de fé, mas como eu disse, a gente pode aplicar em todas as esferas, principalmente, claro, na nossa relação com Jesus, na nossa vida de fé. Mas eu acho que todas as coisas, elas influenciam também na nossa vida espiritual. E às vezes, quando a gente coloca um objetivo na nossa vida, né? Eu coloquei esse exemplo aí, por exemplo, ir para academia. A gente coloca esse objetivo e aí passa a segunda, a gente está trimotivado, a terça a gente está motivado. Quando vem a quarta, aconteceu alguma coisa, a gente não conseguiu ir. E dependendo de como a gente é, como a gente pensa, como são as nossas cobranças com a gente mesmo, a gente já pensa assim, agora pronto, eu não consigo ir mesmo, não tenho ânimo para isso, vou desistir. E olha só que interessante a gente pensar isso, a gente avançar para o alvo, a gente esquecer o que ficou para trás, a gente esquecer os erros, ou esquecer as limitações, esquecer o desânimo e avançar para o alvo, avançar para os nossos objetivos, né? Avançar, ir para frente, não ficar remoendo o fracasso, remoendo o desânimo, ou remoendo o dia mal, como eu comecei esse vídeo com essa reflexão, porque todos teremos dias maus, eu acredito nisso. Eu acredito que, como eu falei, muitas vezes a pessoa que está aqui falando, daqui a pouco um coach, por exemplo, que ensina sobre performance, muito provavelmente ele não vai admitir, porque ele quer que a gente consuma esse conteúdo, ele quer que a gente seja estimulado com o desafio, com dar o melhor de si. Mas dependendo do perfil da pessoa, quando ela escuta uma fala assim, gera algo muito ruim dentro da gente, né? De um fracasso até maior, porque a gente pensa, será que é só comigo? E eu quero te dar essa palavra de esperança, não é só contigo. Até mesmo o coach lá que tá falando aquilo ali, ele tem o dia mal dele, ele tem que saber, se é uma pessoa que não busca o Senhor, ela vai ter que ter mecanismos aí de talvez até adotar um personagem, né, para ir lidando com o seu dia mal. Mas nós que seguimos a Jesus, cremos que Deus é conosco, cremos que Deus nos enxerga além da nossa performance, né? Nós não somos mais amados por Deus porque conseguimos ter êxito em tudo. Não, nós somos amados da mesma forma. E coisa boa quando a gente se coloca na dependência do Senhor, aceitando as nossas limitações, entendendo que precisamos, dia após dia, perseguir para o alvo, né? Perseguir para Jesus, perseguir na nossa fé, perseguir nos nossos objetivos, esquecer o que ficou para trás, se perdoar e avançar. Se você gostou dessa palavra, para mim é uma palavra muito importante, né? Muitas vezes na minha vida eu preciso falar isso, eu preciso pensar, relembrar nisso, eu preciso me lembrar desse versículo. Porque quantas vezes, né, a gente tá um pouco desanimado, como eu falei. Então eu espero que essa palavra também te encoraje. E se você pensou em alguém na sua vida, no seu círculo de amizade, que precisa também ter esse encorajamento, se perdoar, avançar na vida, não ficar se cobrando de uma forma negativa.
passa aí para essa pessoa esse vídeo. Dá a tua curtida aqui nesse vídeo se você gostou, ajuda muito o canal também a recomendar para mais pessoas esse conteúdo. Abraço e até o próximo vídeo.